Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para continuarmos a nossa reflexão sobre o documento de Aparecida, tendo por base esse nosso texto, Testemunhos de Aparecida. Estamos vendo nesses nossos encontros a espiritualidade de Aparecida. Hoje vamos dar mais um passo nessa nossa reflexão. O documento de Aparecida, utilizando as palavras de Bento XVI, indica a dinâmica da origem do discipulado missionário na experiência da atração e a diferencia do proselitismo. Então, a fonte do discípulo missionário não é proselitismo, mas é atração. Mesmo diante das urgências e das dificuldades na evangelização da América Latina, a Igreja sabe que o caminho indicado pelo Pai, pelo amor do Pai, que nos atrai por meio de Jesus Cristo, na força do Espírito. Então, o número 159 do documento de Aparecida vai nos dizer o seguinte: Aparecida 159. A Igreja peregrina vive antecipada, ou melhor, a Igreja cresce não por proselitismo, mas por atração. Como Cristo atrai tudo para si com a força do seu amor, a Igreja atrai quando vive em comunhão, pois os discípulos de Jesus serão reconhecidos se amarem uns aos outros como Ele nos amou. Então, a Igreja não cresce por proselitismo. A Igreja cresce por atração, como Cristo atrai para si todos os homens quando foi elevado na cruz. Então, é o amor de Cristo manifestado na sua cruz que atrai as pessoas a si. E a Igreja, diz o documento, atrai quando vive em comunhão. Portanto, quando nos esforçamos para viver a comunhão entre nós, na nossa comunidade paroquial, na nossa comunidade menor, na nossa família, então, como Igreja, atraímos outras pessoas. É assim eliminada qualquer forma de redução da ação evangelizadora a moralismo e a pura iniciativa humana ou programa sociopolítico, enquanto a atração coloca em primeiro lugar, em primeiro plano, a ação de Deus que atrai com a sua beleza e com o seu amor. É Deus que atrai. A iniciativa é dele. Igualmente, a Igreja poderá suscitar o interesse das pessoas quando? Somente quando comunica o fascínio do amor trinitário de Deus por meio do espetáculo da beleza de sua comunhão. A beleza da comunhão que existe no mistério de Deus, comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando a Igreja expressa essa comunhão, anuncia essa comunhão, então é capaz de atrair as pessoas para Deus. Ou melhor, é Deus, quando visibilizado pela ação da Igreja, nesse seu mistério de comunhão, atrai as pessoas para si. Aos homens sedentos de vida verdadeira e não de ilusões, a Igreja oferece a atração do amor de Cristo e se dá origem ao encontro com os discípulos e antecipa a glória final. No documento de Aparecida, número 160, afirma-se: a Igreja peregrina vive antecipadamente a beleza do amor que se realizará no final dos tempos, na perfeita comunhão com Deus e com os homens. O sinal maior do amor do Pai que nos oferece
é seu filho que se doa totalmente a nós. E aí é o número 241, 241 de Aparecida, que nos diz o seguinte, documento de Aparecida 241. É Deus Pai quem nos atrai por meio da entrega eucarística de seu Filho, o dom de amor com o qual saiu ao encontro de seus filhos, para que, renovados pela força do Espírito, possamos chamá-lo de Pai. É Deus que atrai. E aqui vale a pena a gente se perguntar, até que ponto tenho me deixado atrair por esse Deus que me ama infinitamente? Seguindo a teologia de von Balthasar, podemos afirmar que a revelação se oferece como forma na figura histórica de Cristo, como Verbo de Deus feito homem. A estética é a percepção desta forma. Essa dinâmica é descrita de forma muito sugestiva por von Balthasar, comentando o prefácio da missa da noite do Natal, a liturgia nos orientando. Nesse comentário ele dizia: a beleza da divindade chega até perto de nós por meio do Verbo encarnado e nos conquista, nos atrai e produz maravilha e, consequentemente, o acolhimento da sua presença. Esta dinâmica, feita de atração de uma forma visível, que se manifesta no mistério do Natal, caracteriza também a maneira cotidiana com a qual Jesus encontrava os seus primeiros discípulos e vivia o relacionamento com todos e com toda a realidade. Essa dinâmica, por meio do encontro histórico com a Igreja, determina a modalidade com a qual os discípulos de todos os tempos entram em relação com o Senhor, como aconteceu com os pastores de Belém. Os olhos do nosso espírito são tocados por uma nova luz e assim eles se tornam capazes de reconhecer Deus invisível de forma visível. É assim que a gente reza na noite do Natal. Por meio de seu Filho encarnado, como por meio dos sinais da sua presença, nós somos alcançados pelo Deus vivo, que nos toca através da sua beleza, que se torna evento e experiência humana. Um evento na sua forma visível e bela nos conquista e produz um arrebatamento, uma atração dominante, determinando um consenso suscitado pela beleza e pelo amor. A conversão ao seguimento do discípulo, ou melhor, a conversão e o seguimento do discípulo nascem do fascínio de uma presença extraordinária que chama e que promete o cêntuplo nesta vida e a vida eterna. No encontro com o Senhor se percebe a possibilidade da realização plena da espera secreta da vida. Então, é o documento de Aparecida no número 136, que nos diz o seguinte: a admiração pela pessoa de Jesus, seu chamado e seu olhar de amor despertam uma resposta consciente e livre, desde o mais íntimo do coração do discípulo, uma adesão a toda a sua pessoa ao saber que Cristo o chama pelo nome. É um sim que compromete radicalmente a liberdade do discípulo a se entregar a Jesus. Jesus que é caminho, verdade e vida. É uma resposta de amor a quem amou primeiro e amou até o extremo, como lembra São João no capítulo 13 do seu Evangelho. A resposta do discípulo amadurece nesse amor de Jesus. Eu te seguirei por onde quer que vás.
O fascínio inicial cresce com o tempo e por meio de um itinerário que leva, por meio de uma sapiente pedagogia, ao segmento sempre mais pessoal e apaixonado do mestre. O aprofundamento mais explícito e interessante dessa dinâmica se encontra no capítulo 6º do Documento de Aparecida, que apresenta o caminho de formação dos discípulos missionários. Aqui, depois de ter apresentado o fundamento trinitário da salvação, se fala diretamente do encontro com Jesus. Então, o parágrafo 6º do capítulo 6º, então vai tratar dos diversos meios e instrumentos para o encontro com Jesus Cristo. Logo, as primeiras afirmações desse parágrafo esclarecem uma questão decisiva para toda a evangelização da América Latina: a questão do sujeito. Quem é o sujeito da evangelização? Já o documento de participação à quinta conferência dizia, esse documento aqui, anterior ao evento Aparecida. Esse documento diz, no número 44, o seguinte: enquanto mantemos as grandes metas das conferências gerais anteriores, nós lembramos Medellín, Puebla, Santo Domingo e agora Aparecida. Enquanto mantemos as grandes metas das conferências gerais anteriores em relação à nova evangelização, vemos que é necessário dar um passo a mais e chegar com profundidade à pessoa que se encontra com o Senhor. Chegar ao sujeito que responderá aos grandes desafios do nosso tempo. Os desafios que a Igreja tem na América Latina são claros. O documento de Aparecida os apresenta de modo magistral na sua primeira parte. Então, é preciso saber quem é o sujeito que os enfrentará para poder os superar. Tem desafios? É necessário sujeitos para enfrentar os desafios. Muito se fala em mudança de vida e de estruturas, mas é impossível sem um sujeito que levará a cabo essas mudanças. Muitos já pensam de saber o que é o cristianismo e não têm nenhum interesse em conhecê-lo e o confundem o cristianismo com uma vaga religiosidade carregada de normas que não querem seguir. É preciso despertar novamente o interesse para o cristianismo, o interesse real para o cristianismo. E isso não pode acontecer sem despertar o sujeito ou sem gerá-lo de novo. Então é o número 243 de Aparecida que vai nos dar uma ideia disso. Aparecida 243. O acontecimento de Cristo é, portanto, o início desse novo sujeito. Olha, o acontecimento de Cristo, o encontro com Cristo, é, portanto, o início desse novo sujeito que surge na história e a quem chamamos discípulo. Discípulo. Não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou por uma grande ideia, mas através do encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva. O encontro com uma pessoa que não é nada mais, nada menos do que a pessoa do Verbo encarnado, o Filho de Deus, Jesus Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. O encontro com Cristo tem uma relevância antropológica excepcional, enquanto mostra que o Senhor corresponde de forma superabundante às exigências originais do coração humano.
coração humano anseia por plenitude. Deus em Jesus Cristo é a plenitude que vem ao encontro do coração humano, do desejo do coração humano. Veja o quanto é importante esse deixar-se encontrar pelo Senhor Jesus. O sujeito novo nasce do fascínio suscitado pela pessoa de Jesus, um interesse discreto no início, que depois, com o tempo, com o dia a dia, se torna completo e total. Um fascínio que não é um vago sentimento subjetivo, mas que, suscitado por um fato, pela excepcionalidade de quem lhes falava, algo incomum, extraordinário e, ao mesmo tempo, próximo. O fascínio, fruto da graça, move todo o processo de conversão. Só há conversão se a gente se deixa fascinar por Jesus. E os primeiros discípulos ficam encantados diante da maneira como Jesus o tratava. Tanto que logo nasceu neles a pergunta: quem é esse homem? Quem é esse homem? Imaginemos o que aconteceu na experiência cotidiana do dia a dia, diante dos encontros, por exemplo, com os doentes, com os pobres e os aflitos. Eles que acompanhavam Jesus e participavam com Jesus desses encontros. A sua amizade, a ternura, a força, as palavras, as parábolas, sem falar dos milagres, que marcam a convivência cotidiana e tornam sempre mais profundo o assombro e a percepção que aquele homem responde à espera, coincidindo com a fome e sede que havia em seus corações. Em poucas palavras, o documento de Aparecida retoma toda a lição do personalismo teológico e o desenvolve na perspectiva específica da estética e do fascínio. O já citado texto do 244 de Aparecida, vamos retomá-lo, documento de Aparecida 244. O evangelista João nos deixou plasmado o impacto que a pessoa de Jesus produziu nos primeiros discípulos que o encontraram, João e André. Foram os dois. Que estavam com João Batista, que eram discípulos de João Batista, que ao ver Jesus passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. E João e André, discípulos de João Batista, seguiram Jesus. Mestre, onde moras? Vinde e vede. Eles foram, ficaram com ele até as 4 da tarde. Uma experiência que os marcou profundamente. Tudo começa com uma pergunta. O que procuram? É Jesus que pergunta. A essa pergunta seguiu o convite a viver uma experiência. Vinde e vede. Eles foram e viram. Essa narração permanecerá na história como síntese única do método cristão. O Senhor se propõe à experiência humana dos discípulos, às suas perguntas fundamentais, e começa um diálogo com eles, um diálogo como amigos. Jesus se apresenta como amigo, dialogando com eles, tendo-os como amigos. O que acontecia na forma grandiosa e enigmática do encontro do Senhor com Abraão, por exemplo, chamado a deixar a sua terra, com Moisés, na aliança do Sinai, com os reis e profetas, acontece agora. Acontece agora na simplicidade de um relacionamento humano feito de experiência. Disse Jesus: vinde e vede. Eles foram, viram e ficaram com Jesus. E aquele estar com Jesus marcou-os profundamente para o resto da vida. Bonito isso, né? Mas isso não foi privilégio deles, não. Cada um de nós é chamado
a atender o convite de Jesus. Vinde e vede. O método da revelação é sempre o mesmo. A autocomunicação de Deus por meio da palavra e da história. Só que agora assume a forma impensável de um diálogo plenamente humano. É Deus que fala com o homem de homem para homem. É Deus, plenamente Deus, em Jesus Cristo, também plenamente homem, que conversa com o homem. Com João, com André, comigo, com você. Forma visível de uma graça invisível. Forma concreta que corresponde às exigências da vida e que a satisfaz de modo surpreendente e completo. Estamos diante de uma espiritualidade cristológica e antropológica, ancorada na história e ao ritmo das vicissitudes humanas, nas quais se manifesta o Espírito, que utiliza o encontro humano como veículo da experiência do mistério. O encontro humano como veículo da experiência do mistério. É o mistério do Verbo encarnado, o mistério do Deus feito homem em Jesus Cristo, que se relaciona conosco, comigo, com você, e nos coloca em contato com o mistério, e nos sacia a nossa fome de vida e de vida plena. Hoje ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos a olhar a espiritualidade em Aparecida. Até lá!